Olá, muito boa tarde. Estamos iniciando mais um Virando o Jogo comigo, Marcelo Salum, episódio 80. E olha, gente, que tarde agradável hoje. Não tão muito quente, não tão muito fria, clima ameno na nossa bela Manaus. E essa bela Manaus que vem aí entrando definitivamente no último mês do ano, mês de dezembro, que é aquele mês que nós estamos aí nos preparando para os festejos de Natal. Daqui a pouco começa a carreta de Natal, né? Estivemos há pouco com a inauguração dos locais festivos, né? A maior árvore de Natal no Lago São Sebastião e muitas festividades. E neste momento nós pensamos no quê? Nós pensamos em organização, a gente pensa o que a gente vai deixar dentro de casa, o que vai tirar, né? Geralmente nós temos um mau hábito de guardar, acumular coisas. Como que a gente trata sobre tudo isso? E é sobre isso que eu quero falar com você que está do outro lado. Obviamente, lembrando que nós estamos aqui no maior site de notícia, Amazonas Atual, que leva para você a melhor informação há mais de 11 anos e tudo isso sobre a batuta do jornalista competente Valmir Lima. E eu tenho aqui hoje uma convidada super especial para a gente falar sobre organização, bem-estar e produtividade. É sobre isso que nós vamos conversar no nosso episódio 80 aqui no Virando o Jogo. E óbvio, gente, que isso vai ser um bate-papo descontraído de muita informação, como é o objetivo do Virando o Jogo. Chegamos aqui ao episódio 80, daqui a pouco vamos entrar aí num período de recesso, vou informar na próxima semana, temos mais 2 programas pela frente, na próxima terça, e depois no dia 17, daí encerramos, porque nós também temos direito à ceia de Natal, esse momento de celebrar e festejar, e voltamos em janeiro, e logo em seguida temos a nossa viagem para a NRF 2025, que acontecerá em Nova York, e estaremos lá mais uma vez com a cobertura também no Amazonas Atual, e da Rede Rios, né, Rede de Rádio Rios também, essa cobertura super especial, trazendo para você o que há de melhor no varejo. Isso posto, vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema sobre organização, bem-estar e produtividade. Apartamentos cada vez menores, né, busca pela qualidade de vida e praticidade.
E também, por que não dizer, a aprovação da PEC das domésticas, que reduziu a quantidade de funcionários nas casas. Esses são alguns dos motivos apontados para o boom do mercado de organização nos últimos anos no Brasil. Isso se reflete no crescimento da oferta de produtos de organização, de livros e de profissionais especializados em botar tudo no seu devido lugar, ou seja, colocar a casa em ordem. O varejo também acompanhou o crescimento do interesse pela organização. Grandes lojas como C&C e Leroy Merlin criaram os setores para a venda dos produtos desse segmento. De acordo com José Antônio, coordenador da categoria na C&C, os produtos sempre tiveram seu espaço, mas ganharam mais força ultimamente. Como reflexo do novo morar em casas e apartamentos de medidas reduzidas, a busca por melhorar, por aproveitar mais espaço e otimizar também se fez necessária, o que faz com que os consumidores busquem soluções criativas e eficientes para o dia a dia. Afirma ainda esse especialista de que cada vez mais as pessoas buscam alguns elementos especiais, como cestos para organização, prateleiras divisórias para gavetas, sapateiras e organizadores para lavanderia, cozinha e banheiro. Seguindo essa tendência, surgiu também uma nova profissão, que são os personagens, né? Os personagens organizer, que crescem a cada ano. Estima-se um número de cerca de 2.000 profissionais no Brasil, sobretudo no eixo Rio-São Paulo. Mas não ficamos para trás e daqui a pouco a gente vai falar com uma especialista aqui de Manaus que conhece tudo sobre essa arte de organizar, gerar bem-estar e inspirar pessoas a estar num ambiente agradável. Reconhecido pelo trabalho residencial, né? Muitas vezes elas buscam cada vez mais organizar para gerar uma comodidade e aproveitar melhor os espaços. E, a partir de agora, para falar sobre a organização, bem-estar e produtividade, eu tenho a satisfação de receber a especialista em criar espaços que inspiram, a minha convidada, Joyce Rufino. Muito boa tarde. Tudo bem, Joyce? Tudo bem. Boa tarde, Marcelo. É um prazer estar aqui no Amazonas Atual e, primeiramente, obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade. E antes da gente continuar o nosso bate-papo, eu vou virar aqui nossa ampulheta do tempo, Joyce, que é ela que vai nortear a nossa conversa, ela que vai conduzir aqui para que a gente possa ter um tempo de qualidade e levar a melhor informação, que esse é o grande objetivo desse podcast, é a gente levar informação sobre empreendedorismo, né? Como surge essa veia empreendedora. Muitas vezes nós somos CLT, a gente tem uma outra profissão e fala assim, peraí, tive uma ideia, tive uma inspiração e eu vou ter uma trajetória agora empreendendo. Esse é o grande objetivo. Eu quero falar um pouquinho da minha convidada, Joyce Rufino, que ela é personal organizer, atua com a organização de casas, escritórios e lojas. Ela é palestrante na empresa Sossego da Patroa. Gostei desse nome, Sossego da Patroa é um nome interessante. É justamente uma empresa que ela cuida de domésticas. Ela faz indicações de profissionais do lar para outras pessoas que... É uma praticidade que ela faz. Vamos falar sobre isso, isso é Com muito certeza. interessante. Então, ela é palestrante na empresa Sossego da Patroa, graduada em design de interiores na Faculdade Marta Falcão e hoje tem aí vasta experiência, inclusive ela estava me falando que a hora que ela sair daqui vai descansar um pouquinho, vai organizar uma loja que está chegando em Manaus até às 5 horas da manhã para que ela esteja prontinha para receber futuramente os seus clientes. Mas, Joyce, entrando direto no nosso assunto, o que te levou a se tornar uma personal organizer? Na realidade, Marcelo, como você acabou de falar sobre CLT, eu fui CLT por 12 anos numa empresa bem conhecida em Manaus e assim, eu sempre fui O que você fazia lá? eu era gerente de lojas, eu administrava as lojas que eram classificadas e eu gerenciava. E trabalhei também no RH dessa empresa. Ah, perfeito. Aí o que aconteceu? A minha chefe me descobriu. Ela disse assim, ela foi na minha casa uma vez, ela disse assim, você conhece essa profissão que é personal organizer? E eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu disse assim, não. Ela disse, sabia que você é uma personal organizer? Aí eu disse, aí eu fiquei sem saber. Aí nós fomos pesquisar. Eu fui pesquisar e eu fui investigar o que era de fato uma personal organizer. Eu era, só que não tinha apenas esse certificado. E como que ela identificou isso em você? Na minha casa. Ela chegou lá e se deparou com o ambiente. Casa, porque assim, eu sempre fui uma pessoa extremamente organizada em tudo que eu faço. Ah, isso é tão bom. É Sonho verdade. de consumo. Com certeza. E assim, ela foi na minha casa, eu tinha acabado de ganhar neném, né, do meu terceiro filho. Eu tenho 3 filhos, Marcelo. E todos homens. Aí ela foi lá e ela falou assim... Ela falou assim, nossa, parece casa de boneca, tudo organizado. Ai, meu sonho. Eu tenho esse negócio assim, casa de boneca, casa de novela, Aí o que sabe? aconteceu? Eu fui para Curitiba, estado do Paraná, para me profissionalizar em personal organizer. Lá eu passei uma semana me especializando.
E voltei. E saí da CLT. E hoje, e nisso... Ou seja, foi a mudança de chave. É sua ex-chefe que fez você Foi uma virar a virada chave. de chave. Foi uma virada de chave na minha vida. E deixa eu te perguntar, assim, de verdade, valeu a pena? Com certeza, Marcelo. Eu não me arrependo e faria tudo de novo. Olha que legal, que bacana. E eu gosto do que eu faço, de fato. Porque, assim, eu trago praticidade para a vida das pessoas. Então, quer dizer que no momento ali que você era CLT, falou assim, peraí, ela chegou lá, identificou e você foi, entrou de cabeça, agora dá um friozinho na barriga, não dá? Dá medo, mas a gente vai com medo mesmo. Isso começou há quantos anos atrás, Joyce? Foi em 2015. 2015. 2015. Já vai fazer 10 anos. 10 anos que eu estou no mercado. Bacana, 10 muito anos no interessante mercado. isso, muito legal. E é um mercado que, como a gente falou um pouquinho aqui no editorial, ele vem numa crescente, né? Vem. A gente chama de casa inteligente, né? E a profissão do momento é essa. É uma profissão que ela já atua há muito tempo. Desde 2003, ela vem crescendo. E, assim, várias pessoas procuram as profissionais de organização, porque é diferente de, como você acabou de falar, de uma funcionária doméstica. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós organizamos, nós não arrumamos. Então, são nichos totalmente diferentes. Tá, então peraí que agora deu um nó aqui na minha cabeça. Você chega, vamos imaginar assim um contexto, o mundo ideal, né? Sim. Você chega numa casa, a casa está lá e ela acontece, ou ela existe, entre aspas, normalmente, né? Sim, sim. E esse existir ali normalmente tem lá a rotina, pode ter lá uma doméstica, né? Pode ter uma especialista que vai uma vez por semana. E aí você vai fazer o que exatamente? Eu vou colocar cada coisa em seu lugar. Elas só arrumam, nós organizamos. O que acontece? Às vezes, quando o cliente me procura, é para colocar ordem ao caos. Às vezes é o closet dele, que não tem mais espaço. Uhum. E a gente vai fazer o que a profissional organizer, ela vai organizar. Aí, o que acontece? A gente vai criar um ambiente satisfatório, uma qualidade de vida, porque quando você é uma pessoa organizada, você otimiza o seu tempo. Às vezes, a pessoa tem tanta roupa que nem consegue identificar aquela peça. Nós organizamos por cores, nós setorizamos e nós fazemos a categoria. Padronizamos cabides, usamos produtos organizadores, porque hoje em dia, como você acabou de dizer, os apartamentos estão cada vez menores. Então, o produto organizador é essencial. Então, quando ele me contrata porque ele quer uma vida mais prática. E como é que eu digo, a organização traz paz. Ele não aguenta mais chegar em casa e tá um caos o closet dele. Tá limpo, mas não está organizado. Deixa eu te perguntar, que isso é uma curiosidade minha. Um ambiente desorganizado, ele altera o humor das pessoas? Com certeza. Isso altera mesmo. Eu digo assim, quando uma pessoa está desorganizada por fora, ela está desorganizada por dentro. Então, assim, o interior reflete o exterior. Se você for numa casa, que a casa está de cabeça pro ar, com certeza essa pessoa está com a mente toda bagunçada. Está um aramado ali de fios na cabeça dela. E quando ela começa a organizar, eu já tive entrevista com pessoas que falaram que depois que organizaram a sua casa, começaram a fluir, começaram a ter ideias, até mesmo para o próprio negócio, para educação de filhos, para outras coisas. Então, a organização, eu sempre digo, traz paz. Muito interessante isso. Gostei desses seus primeiros insights. Sim. Olha só, gente. Eu estou aqui com a Joyce Rufino, ela começou a falar, e iniciamos a entrevista faz minutos, e ela já começou a deixar alguns insights para a gente, que organização traz paz, né? Que organização ou a desorganização altera o humor das pessoas. Né? E quão importante é você estar num ambiente organizado. E qual que é o papel dela? O papel dela não é arrumar, mas é organizar. Sim. Então, existe lá o seu dia a dia, existe lá a sua rotina, e ela chega para colocar as coisas no devido lugar. Obviamente, usando de uma técnica. Usamos técnica e, além do mais, treinamos a funcionária, para ela manter a organização, que é o fato de treinar ela para manter aquilo que a gente deixou. Para nada sair do lugar, para ficar do jeitinho que a gente deixou. Quem mais te procura? Lojas. Pessoas, escritórios, que a gente organiza muito escritório, a gente organiza lojas de roupa, de departamento, lojas de... Como você acabou de dizer, depois eu vou organizar uma loja que vai chegar em Manaus de produtos organizadores. Ela me procurou para fazer isso. Que bacana. Então, a gente só não atende pessoas que são compulsivas. Já é uma parte psicológica, já entra uma outra área. Por exemplo, um acumulador. A gente não atende um acumulador, já é uma outra área. Entendi. E como que você consegue identificar isso?
A gente Aliás, consegue. como que funciona o teu trabalho? Vamos dizer que o Marcelo fala assim, Joyce, eu quero conhecer o seu trabalho, eu quero contratar o seu serviço, ou o nosso internauta que está do outro lado, o nosso telespectador, o nosso ouvinte. Como que ele faz para ele poder contratar o seu serviço e como que se dá o passo a passo? Primeiro ele entra em contato, nós fazemos uma visita técnica. Ok. Através dessa visita técnica, eu vou avaliar o seu acervo, a quantidade de coisas que você tem, e assim te passo um orçamento e vou vendo a sua necessidade, se vai usar produto, se não. Mas, geralmente, quem me procura, eu faço mudança, pós-mudança. A pessoa acabou de casar, também a gente organiza tudo ali no local. A gente atende também empresas, que é no fato de treinamento para funcionário, sobre produtividade, que é o nosso tema. A produtividade do funcionário, manter tudo organizado, uma mesa organizada. Aqui é uma mesa bem organizada. Um lugar para cada coisa, cada coisa para o seu lugar. A gente chama, no caso de... Cada coisa tem uma família. Por exemplo, essa garrafa, se eu deixar ela aqui e não colocar ela de volta no lugar dela, daqui a pouco vai criar uma bagunça. Porque vem outra garrafa e vem aqui. Se ela tem um lugar... Você, quando sai daqui, você não volta para sua casa? Sim. Então, a mesma coisa são os objetos. Eles voltam para o seu lugar. Perfeito, muito interessante, muito bacana esse bate-papo inicial. Uhum. Qual que é a sua definição de organização? A organização, para mim, é baseada, eu falo em 3 pilares. Né? Você é uma pessoa organizada, você é uma pessoa produtiva, certo? Se você não é organizada, vem o caos na sua vida e nisso reflete no seu dia a dia, na sua casa, no seu humor, na sua produtividade. Então, assim, quando você se organiza, tudo começa a fluir na sua vida. Eu posso citar aqui que o nosso Deus, ele é um Deus organizado, correto? Ele fez cada coisas em um dia. Ele não fez assim. Ele poderia muito bem dizer, haja luz. Então, ele fez cada coisa em seu devido lugar, em seu devido tempo. E a mesma coisa é a gente. Você fala assim, uma pessoa vai dizer assim, mas eu não tenho tempo. Você tem. Se você for uma pessoa organizada, você tem tempo para tudo. Então, a organização, para mim, é isso. É você ser produtivo em tudo que você faz. Me diz uma coisa, de todos os lugares onde você já passou, qual a situação mais curiosa? Óbvio que você não vai contar Sim, claro. pormenor. Mas qual a situação mais curiosa que você viu? Você fala sobre... A sua atuação mesmo como personal organista. Qual foi a situação assim, mais curiosa que você... Poxa, me deparei com isso, isso foi curioso, isso foi diferente, nunca tinha visto. Sim, nós organizamos um depósito que era de uma cliente que ela gostava de gatos. Então, na casa... Mas ela já era organizada, só que o que ela queria fazer? Que eu organizasse as roupinhas do gato. Então, é uma coisa atípica, é diferente. Mas só que ela já era organizada. Aí ela me contratou para organizar um pet na casa dela, né? Que tinha cada coisa em seu lugar. E para mim, assim, é uma coisa atípica. A gente nunca tinha organizado. Bem diferente. Bem diferente. Então, não era uma casa, era um lugar que ela cuidava de gatos. Mas ela queria... Ela falou assim, Joyce, eu já sou organizada, mas eu quero que meus gatos também tenham as coisas tudo no lugar. E a gente organizou coisas minúsculas, ração, roupinhas, acessórios. Então, é uma coisa típica para mim. Muito legal, bem interessante mesmo. Qual a grande diferença qual a maior diferença entre um ambiente arrumado e um ambiente organizado? Um ambiente arrumado é eu pegar... colocar as coisas daquele qualquer jeito, fazer de qualquer jeito. Eu pego aquele rádio ali e coloco ali. Eu não faço uma categoria de colocar aquela máquina junto com aquele eletrônico. Eletrônico com eletrônico. Polo, digamos, blusas polo junto com blusa polo. Camisa de linho junto com camisa e organização de cores, o que é legal. Porque o que você faz? Você identifica a sua peça, você não perde aquela peça. E, por exemplo, você vai pegar o seu carregador. Aonde você vai deixar? No seu criado mudo, que é onde fica só os eletrônicos do seu dia a dia. Não vai misturar com lanterna, não vai misturar com pilha, não vai misturar com nada disso. E eu sempre digo isso, na cabeceira da cama, um parêntese, não deve ter pilha, porque aquilo rouba a sua energia. Eu sempre digo isso. Você tem que ter um lugar para aquilo. Perfeito. E na sua área de serviço.
Muito legal. Interessantíssimo. Olha, gente, eu estou batendo esse papo aqui incrível, estou adorando aqui com a Joyce Rufino, ela é especialista em organização de espaço e está dando algumas dicas, daqui a pouco ela vai falar um pouquinho mais. Mas eu quero te convidar agora para tomar a melhor água do Amazonas, que é essa água maravilhosa que efetivamente mata a sede. A Joyce está aqui comigo, ela também já está degustando, que é a água Toia. Gente, essa água ela é sensacional. E um detalhe importante, a Toia foi escolhida a melhor água da região norte no Prêmio Fornecedores do Ano, promovido pela Amase, que aconteceu no último dia 22, no Estúdio 5. Então, olha só, a gente está com uma água premiada, uma água que efetivamente mata a sede. Convido você a tomar essa água e efetivamente matar a sede. Quero falar com você também, gente, sobre esse momento que a gente vem passando, né? Que a gente fala de organização, a gente fala de vários detalhes, e eu trouxe essa especialista aqui porque a gente quer de ajudar nesse momento especial. Então, a gente está aí se preparando para o Natal. E aí, Joyce, qual que é uma dica importante que você pode dar para esse período natalino para a pessoa organizar a sua casa? É o período que a gente mais trabalha. É o período que a gente mais trabalha, que a agenda é mais cheia. Tanto que eu não tenho mais vaga nesse período, porque eles procuram para organizar. Então, a minha dica é, você vai montar sua árvore de Natal, não joguem os acessórios, porque você vai precisar deles para organizar depois. Então, a minha dica é, não compre nada desnecessário, que você vai se arrepender em janeiro. Em dezembro, as pessoas estão muito eufóricas, estão muito emocionadas, compram coisas desnecessárias. E depois, em janeiro, ficam querendo organizar e não tem espaço. Aí não sobra mais espaço para nada. Não sobra espaço para nada. Então, é uma organização também financeira, né? Porque as lojas, elas oferecem, nesse período, que as pessoas estão mais emocionadas e compram coisas desnecessárias. Às vezes compram peças repetidas e para trocar só em janeiro. Então, acaba, eu vou levar a M, que a P também pode dar em mim, e acabam ali, e aí na hora de organizar não acaba trocando. Então, fica ali um caos, né? E você fica com roupa parada dentro. Então, se organizem, compram só apenas o necessário. A questão da árvore de Natal é muito importante. Você, depois que terminar esse período, organizar no local que você vai usar para o ano que vem. E você vai fazer economia também, né? Com os produtos. Então, você está falando, assim, de algumas questões práticas. Mas no ambiente, né, na sala, né, onde a pessoa coloca lá os enfeites de Natal, coloca a árvore de Natal, quais são qual que é o insight que você pode dar? Olha, coloca a árvore virada, tem uma posição diferente, tem um modo de colocar. Depende Como que a gente... depende muito do ambiente? Do ambiente. Depende muito do ambiente. Na verdade, as pessoas colocam sempre quem tem escada próximo da escada, né? Na sala grande, próximo ao rack, próximo ali à TV, ou então, quando você entra, já vê a árvore. Então, assim, o prático para todo mundo que eles colocam é na entrada, né? Quando você entra, você já dá de cara com a árvore de Natal. Agora, quando você tem uma casa que é um sobrado, um duplex, é sempre próximo à escada. Legal. Joyce, esse momento aqui quando a gente fala de Natal, as pessoas estão pensando em organizar e muita está pensando também nos enfeites, né? Sim. E tem enfeites que passam de um ano para o outro e depois você guarda e você... Tem alguma cor que é tendência para esse ano de 2024? Vermelho com dourado. Então, se a gente vai montar, quem não montou a árvore ainda tem que... Vermelho com dourado, na verdade, eles estão usando muito aquela bola grande, vermelha, que é aquela com camurça. Então, é tendência. E a butterfly, que é a borboleta. Então, ela tem dourado. Então, é uma coisa que se você comprar, agora você vai usar no ano que vem e você pode brincar. Se você colocar um verde com vermelho para o ano que vem, o dourado ele combina com todas as cores, né? Mas isso depende muito, Marcelo. Tem gente que prefere montar uma árvore toda branca, tem gente que... Então, assim, é relevante, né? Isso vai muito das pessoas, mas a tendência é vermelho com dourado. Legal. Joyce, eu vou te convidar para tomar mais uma água comigo e daqui a pouco a gente vai voltar e a gente vai falar sobre organização de loja, que eu acho que é super interessante nesse momento. A gente está indo nessa época de Natal, a gente acabou de sair do Black Friday e o varejo está se organizando. Vamos falar sobre organização de loja. E quero falar com você que está do outro lado sobre... Gente, olha só. Final de ano,
dentre todos esses assuntos que a gente está falando, tem um assunto também que é super importante, que é nós pensarmos nos nossos colaboradores, pensar no nosso time, pensar nos nossos parceiros comerciais. Quando a gente pensa em parceiro, a gente pensa em colaborador, a gente quer pensar em dar um bom brinde para esse nosso colaborador, a gente quer brindar, a gente quer festejar com ele. E aonde tem o melhor brinde, onde que a gente vai encontrar o melhor brinde? É na ED Brindes. A ED Brindes é especialista em brindes. Tá? Vai aparecer para você aí um vídeo super rápido da ED Brindes, mas eu quero falar com você o seguinte, eu estou com o catálogo da ED Brindes aqui, gente, são 4.000 itens. Sabe o que é isso? 4.000 itens. Nós, lá do IBVV, frequentemente, nós contratamos o serviço da ED Brindes porque a gente acha que é super importante. Nós deixarmos um mimo para o nosso parceiro comercial, os nossos colaboradores. Nós temos aqui, daqui a pouco eu vou, inclusive, entregar um presente aqui para a Joyce, que é o nosso copo térmico do programa Vida no Jogo, que foi feito pela ED Brindes. Então, ela tem lá mochila, ela tem lá malas, ela tem assim um conjunto de brindes que são 4.000 itens que você pode escolher. Então você vai lá desde sacolas ecobag, tem caneta que está aparecendo aí na tela para você, tem aqueles squeezes super especiais, caixa de som, ou seja, tudo da melhor qualidade e com a garantia da ED Brindes. Convido você a acessar agora www.edbrindes.com.br ou vendas@edbrindes.com.br. E você vai ter acesso aos melhores brindes para que você possa fazer para a sua empresa e também presentear os seus colaboradores, seus parceiros comerciais. E eu estou aqui conversando com a Joyce Rufino, que ela é especialista em organização. Ela ela tem essa praticidade, ela tem esse viés de olhar para o ambiente. Ela sabe aquele antes e o depois? Ela faz o antes e depois ela te entrega o depois. Quando a gente fala desse antes e depois, Joyce, as lojas também passam por um processo de organização muito frequente. Geralmente você também é convidado, sabe, falando que lojas são clientes em potencial que você atende. O que mais você atua para organizar uma loja? Você está falando a loja que me convida? As lojas as roupas, na verdade, são lojas de roupas, departamento de lojas femininos e masculinos. E quando elas me chamam é porque são lojas que têm um estoque menor e nós organizamos de uma forma que o cliente não se perca dentro da loja procurando uma peça, como acabamos de falar. Hoje as pessoas andam muito com o tempo corrido. Então, se eu vou ali numa loja comprar um presente, alguma coisa, eu quero que aquilo seja prático rápido, porque o meu tempo é corrido. Então, eu sempre aconselho, quando nós vamos organizar, a gente organiza assim, deixar uma peça em cada cabide, dos tamanhos P, M, G, não precisa colocar tudo. Se um cliente precisar de da outra cor, deixa ali no estoque que você esteja próximo para buscar. Então, as lojas que me procuram é mais para isso. Troca de cabides, que é importante numa loja, uma troca de cabide. O ambiente, a harmonização também é muito importante. Perfeito, muito legal. E qual que é a sua metodologia de trabalho? Eu atuo, hoje em dia, com praticidade. A minha metodologia é ser prático e funcional. Não adianta você ali uma coisa bem bonita e não ser funcional. Eu posso deixar ali perfeito para você. Mas como eu sempre digo, Marcelo, cada caso é um caso. Às vezes tem clientes que preferem ali aquela mais clean, mas tem clientes que falam, não, eu prefiro da minha praticidade. Você treine a minha funcionária para ser prática. Então, assim, a dobra, ela interfere muito, mas ela não precisa ser perfeita. Uma dobra numa organização. Ela tem que ser prática para você depois manter a organização. Então, eu me defino assim, a minha metodologia é praticidade na organização. Eu deixo um ambiente bonito, é legal para uma foto, mas para o seu dia a dia, você tem que manter aquilo ali. Então, para mim, é praticidade. E como clientes de lojistas, quais os segmentos, além de confecção? Por exemplo, uma loja de artigos de celular, de acessório para celular. Acessórios para celular, de departamento para organização de casas com os produtos organizadores, que a gente faz a setorização, para que o cliente já olhe ali o que ele quer. Então, a gente faz essa setorização. São lojas de roupas, lojas de departamento. Eu já organizei uma loja no shopping que era de celulares também, que a gente organizou capas de celulares que eram, por exemplo, capas coringas, que está no mercado, tendência no mercado. Então, às vezes estava ali escondido, o cliente nem acaba nem vendendo. Depois que a gente colocou ali, porque a gente está sempre se atualizando, ele conseguiu vender mais.
A loja era muito desorganizada, então aquilo não atraía as pessoas. Depois que a gente organizou, ele falou que a loja dele faturou ainda mais. Olha como a organização faz na vida de Faz uma toda a pessoa. diferença. Faz toda a diferença. Você está falando aí, eu estou querendo resgatar contigo aqui um assunto que eu julgo ser importante, que geralmente nós vamos acumulando coisas, né? Você compra uma coisa e naquele ímpeto, naquele impulso de comprar, e depois a gente vai acumulando. E eu não estou falando dos acumuladores, que é uma Sim. outra coisa, não é isso. Mas por si só o sujeito vai comprando, né? Você compra sapato, 3 blusas. Tal. E como que a gente faz para a gente dar uma tratativa para isso, para o ambiente ficar organizado? Eu sempre digo assim, se você tem uma peça que você não usa mais de 6 meses, você não vai usar. Então, tem gente que fala assim, mas quando eu emagrecer, essa peça vai ficar no meu guarda-roupa, porque eu vou emagrecer. Quando você emagrecer, você vai comprar peças novas, você não vai querer mais aquela peça. Você não concorda comigo? Porque você vai querer estar ali. De certo modo, sim. Sim. Ou então, eu emagreci, mas aquela peça ali é quando eu era gorda. Que legal, fez parte do seu passado. Agora você é uma nova pessoa, então a gente vai retirar. E tem pessoas que têm peças repetidas, tipo 2 blusas da mesma marca. Isso é ruim, é? É porque você não precisa daquilo, porque você abre espaço para outras roupas. Entendi. Marcelo, eu acho que você... É que eu conheço uma pessoa, eu tenho um amigo, que ele tem, às vezes ele compra camisa idêntica. Idênticas. Que ele gosta muito, que ele compra 2. Né? Sim. E isso não é bom? Não, idêntica, você pode comprar Idêntica, de igualzinha. cor Não, diferente. idêntica, a mesma cor, o mesmo botão, o mesmo acabamento, a mesma marca. Poxa, mas assim, para ele deve funcionar, mas assim, eu tenho certeza que ele não deve ter uma coleção, tipo, só de preto com aquela mesma marca. Não, são camisas assim, de estilo, de cor, com o mesmo modelo, porque às vezes ele compra 2 né, do mesmo modelo, aí compra mais 2 da mesma cor de outro modelo, e assim vai. Ele vai ver que ele é prático, porque assim, ele gosta de coisas que é praticidade. Eu vou ficar escolhendo blusas, tem gente que é assim. E assim, Marcelo, tem gente que tem roupas que nunca usaram. Na etiqueta, por quê? Porque o guarda-roupa tá um caos. Então, quando a gente começa a tirar ali o acervo para... Nossa, olha essa peça. A gente resgata até memórias, lembranças. Memórias afetivas, né? Sim, memórias afetivas que a gente chama da caixa da Pandora, que a gente não é uma coisa... uma memória. A gente coloca lá na parte de cima e a gente identifica. Não precisa estar ali. Você está roubando espaço de uma outra peça que poderia estar ali. E a gente coloca para cima. Joyce, acho que eu vou convidar você para ir na casa desse meu amigo. Sabe, eu vou chamar Pode me você. convidar. Eu vou chamar você para ir na casa desse meu amigo, que eu acho que vai ser muito trabalho para você fazer lá, sabe? Que legal. Eu achei bem interessante isso. Ai, ai. Mas brincadeiras à parte, eu estou achando assim fantástico esse bate-papo, porque acaba que muitas vezes a gente vai se perdendo no dia a dia, né, com tantos afazeres e com a falta de tempo que a gente esquece de valorizar. Agora, me diz uma coisa, tem gente que é desorganizada por si só? Tem. Desorganizado ou desorganizada por si só? Por si só. Tá no DNA, né? Tá no DNA. Só que assim... Tem conserto esse tipo de coisa? Tem conserto sim, porque é disciplina. Eu digo que uma coisa que você repete várias vezes, você acaba se tornando um hábito. É por isso que quando eu faço a organização, eu sou a única profissional em Manaus que volto daqui a 15 dias. Eu sempre dou esse brinde para o meu cliente. Por quê? Para ele se habituar à organização. Então, eu acompanho ele. Eu só não entrego esse projeto, não. Eu acompanho o meu cliente até ele ser uma pessoa organizada. Joyce, você está falando assim, olha, eu sou a única profissional que faz esse em Manaus. Para ser bem honesto com você, quando nós pensamos nisso, daí a nossa produtora pensou, eu falei, pô, gente, tem esse em Manaus, né? E tem, né? Como que a gente faz? Né? Eu achei interessante a ideia, mas e aí? E aí ela começou a pesquisar e acabou, e te encontrou. Mas é um mercado muito concorrente, tem vários profissionais? Tem vários profissionais. Olha, aqui que em Manaus interessante. temos vários profissionais. Muito legal isso, muito interessante, bom saber. Quais são os maiores desafios que você enfrenta na execução do seu trabalho? Como que eu posso dizer? Espaços pequenos, para um acervo grande. Isso para mim é assim. Só que assim, eu estou há 10 anos no mercado, mas nenhum desses desafios, porque eu chamo de desafios, eu sempre
penso numa maneira de entregar o melhor para o cliente. Então, quando ele me contrata, às vezes o acervo dele é grande, mas o espaço é minúsculo. A gente usa o quê? Produtos, é aí que entra os produtos organizadores, para otimizar o espaço e para ajudar na organização. Às vezes um cliente me contrata para organizar, eu acho que há 2 meses atrás eu tive um desafio muito grande. Eu organizei um espaço que a cliente tinha mais de 120 calças para um calceiro deste tamanho. Assim, 120 calças? Que num calceiro dá até 70 calças, né? A gente fez o quê? E a gente, assim, Marcelo, a gente não diz, você tem que jogar isso fora. Você tem, não. A gente fala assim, eu converso com o cliente e a gente sugere, né? Você não joga nada fora do cliente, gente. Pelo amor de Deus, nós já não jogamos nada fora. Então, assim, a gente vai conversando. Isso é importante para você? Isso é necessário? Então, na conversa, aí realmente, no outro dia, não, isso aqui não é legal para mim. Poxa, eu tenho 2 blusas, eu não preciso de 2. Então, acaba que, no final, a gente consegue entregar um ótimo trabalho e o cliente acaba se desfazendo. Mas tem clientes que não se desfazem de jeito nenhum. E eu tenho que fazer o quê? Entrar com produtos para otimizar. Chamo um marceneiro para colocar uma prateleira a mais. A gente trabalha também com isso, com marcenaria inteligente. Mas a gente sempre entrega no final. Bacana. Gente, olha que papo legal, olha que coisa bacana. Estou aqui com a Joyce Rufino, a gente está falando sobre organização para a gente ganhar produtividade, para a gente ter um ambiente mais arrumado. E eu quero falar com você do outro lado, falar um pouquinho com você agora sobre a nossa Academia de Líderes. Nós estamos chegando ao final do ano. E a Academia de Líderes é o maior treinamento de liderança que existe na região norte, onde você pode ver alguns depoimentos lá no www.ibvv.com.br, que nós modelamos esse treinamento exatamente para você que quer dar resultado, para você que quer formar equipe, para você que quer formar time. E lá nós tratamos de 5 módulos. No primeiro módulo nós falamos sobre liderança, pensamentos e mudanças. No segundo módulo a gente fala sobre ferramentas de gestão, aquilo que nós aprendemos ao longo do tempo, como que a gente dar mais resultado, otimizar tempo, ganhar produtividade, motivar o time, engajar o time para que a gente possa chegar no resultado ideal. No terceiro módulo, nós falamos sobre a importância de modelos de negócio. Quais são os modelos de negócio? O que tem de tendência? Essa sinergia entre on e off. No quarto módulo, nós falamos sobre marketing pessoal e postura ética, a importância da sua marca pessoal, sua marca que vende, para que você possa se conectar a novos clientes e manter os seus atuais clientes. E no quinto módulo, nós falamos sobre planejamento estratégico e plano de negócios. Ou seja, é um treinamento exclusivo para você que é líder, quer buscar resultado. Acesse agora mesmo www.ibvv.com.br e você vai ter a possibilidade de estar conosco. A gente vai modelar para você uma visita técnica inicial para entender sua necessidade e, posteriormente, toda a espinha dorsal ele vai ser personalizado para a sua empresa, um trabalho in company super especial. Você pode também acessar pelo telefone 98590-4300 e ter maiores informações sobre a Academia de Líderes. Vou aproveitar esse momento, antes que eu volte aqui com a Joyce Rufino, que é a nossa personal organizer, para a gente falar sobre a dica de um filme interessante, muito legal, que ele é minimalismo. O principal é refletir sobre os hábitos de consumo e quais são as consequências que trazem, não só no aspecto individual, mas para o coletivo e para o meio ambiente. Separamos alguns pontos abordados no documentário sobre os quais vale a pena refletir quando o assunto é o modo como nos relacionamos com o consumo. Tem gente que é extremamente consumista. Pessoas que acreditam que bens materiais não trazem felicidade são entrevistadas nesse documentário que tenta entender se menos realmente é mais. Onde você vai assistir? Netflix. Minimalismo é um filme muito legal que a gente está indicando para você. Não perca essa oportunidade de ter acesso a essa informação. Joyce, já a gente vai para um minuto que a gente chama de vai e vem, mas antes de ir para esse vai e vem, lá no início nós falamos sobre uma empresa que você é palestrante, que eu achei super interessante, que é o Sossego da Patroa. Me fala um pouquinho sobre esse negócio. O Sossego da Patroa é uma agência de empregadas domésticas. Manaus. Ela atua hoje com treinamento, ela é uma empresa de treinamento para funcionários domésticos. E lá tem treinamento para babá, treinamento para você organizar a sua casa, que a minha parte, ética comportamental, então tem várias coisas. E eu sou palestrante na parte de organização. Ela me convida sempre para treinar as funcionárias, mesmo que você já atua como funcionária e quem vai querer começar no mercado.
E tem sempre lá uma profissional disponível para atuar nesse sentido? Sim, com certeza. E hoje mesmo as pessoas me procuram para eu dar o treinamento para elas, que elas querem entrar no mercado de organização. Como eu estou te falando, é um mercado que hoje está assim expandido, que as pessoas querem se organizar até mesmo para trabalhar no nicho ou para si próprio, para aprender a organizar uma casa, para ganhar uma renda extra, né? Então, ela trabalha nessa área de treinamento para funcionárias domésticas, direcionário para funcionárias domésticas. Joyce, para a gente poder ir para o vai e vem, deixa eu te perguntar, a gente vai primeiro falar um pouquinho sobre o Minuto Empreendedor, mas depois a gente volta para o vai e vem, mas antes deixa eu te perguntar. E para escritório, qual que é a dica? Como que é a tua atuação para a organização de um escritório? Deixa eu perguntar, seja um escritório de advocacia, um consultório odontológico, consultório médico, qualquer tipo de ambiente profissional, ou só qual o tipo de escritório que você mais atua? Escritório de advogado. A gente atua em organização de escritório de advogado, é onde tem muitos papéis. Então, assim, a gente categoriza e para trazer para ele um ambiente funcional e para as pessoas também que trabalham junto com ele. Então, a gente organiza de uma forma, por exemplo, a gente vai organizar um arquivo. A gente pega, é muito trabalhoso, mas é satisfatório, porque a gente pega todo aquele arquivo e deixa prático para ele, porque a vida deles é bem corrida, então eles querem praticidade. E assim, para achar as coisas mais rápido e também para os funcionários dele. E assim, a mesa é um ambiente que reflete muito como é o seu jeito de trabalhar. E assim, cada livro, cada coisa no seu lugar, a gente organiza os livros por tema, que é muito importante também, porque às vezes quer uma lei, alguma coisa pega ali. Então, o acessório de trabalho dele também tem que estar todo o tempo impecável. Joyce, como que as pessoas fazem para te localizar no Instagram e qual o teu contato? Joyce Organizer é o meu Instagram e o meu contato é 92 93 14 87 32. Bacana. Eu vou agora para o Minuto Empreendedor e daqui a pouco eu volto aqui com a Joyce Rufino para a gente falar sobre o vai e vem, perguntas rápidas e respostas únicas. E no nosso Minuto Empreendedor, hoje eu quero falar com você sobre um tema super importante, já que a gente está falando de organização. Quero falar com você sobre pontualidade. Como é importante você ser pontual para que você possa ser uma pessoa organizada. E a pontualidade, a primeira coisa que a gente precisa pensar é em gerenciar melhor o tempo. É você conseguir organizar mentalmente quais são os passos que você precisa dar, o que você precisa executar de maneira organizada para que você possa cumprir o seu tempo, aquilo que você estimou e manter a pontualidade. Segundo ponto importante é que nós tenhamos o hábito de chegar sempre, costumeiramente, 15 minutos antes em cada local. Seja para uma entrevista de emprego, seja para uma reunião, seja para que você possa participar de um podcast, seja para que você vá falar, conversar, seja para que você vá ao encontro, enfim, uma reunião de negócio, importante você chegar 15 minutos antes. E hoje nós temos alguns intempéries, nós estamos aí na nossa bela Manaus, né, com trânsito frequente, não tem mais horário para você sair de casa, né, o trânsito é muito frequente, então a gente precisa se organizar, usar de algumas ferramentas, né, aquelas ferramentas que podem nos ajudar, como o Waze, Google Maps, para que você possa encurtar o tempo e chegar no tempo correto. E, por fim, entender que a pontualidade vale ouro. Aquelas pessoas que sempre chegam atrasadas são indignos de confiança. Então, vale a pena ser pontual e pontualidade é sinônimo de organização. E agora eu vou voltar aqui com a Joyce Rufino, essa personal organizer que, olha, a gente trouxe para a gente um monte de informação, um conjunto de informação da melhor qualidade. E agora eu vou com ela aqui para o nosso vai e vem, respostas únicas e rápidas. Joyce, o que é mais importante, cérebro ou apresentação? Apresentação. Empreender é? Empreender é coragem. Sua virada de chave? Minha virada de chave foi a minha profissão. Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? Menos é mais. Sua maior alegria? Meus filhos. Seu diferencial? Entregar sempre o melhor. Quem é Joyce Rufino? Joyce Rufino é mãe de 3 filhos, empreendedora e cristã. E é isso. E uma personal E uma organizer personal organizer. que deixa a vida das pessoas... Deixa um ambiente organizado e entrega sempre o melhor e coloca amor em tudo que faz. Quem me conhece sabe disso.
Joyce, foi um prazer enorme te receber aqui. Né? Quero dizer que realmente foi um bate-papo muito enriquecedor. Dentro de um minutinho você vai se despedir do nosso público, mas antes eu quero falar com você que a gente está na reta final para a NRF 2025, e a NRF que é o maior evento de varejo que acontece em Nova York, de 12 a 16 de janeiro de 2025. E você pode fazer parte da nossa delegação, juntamente com a FGV. Gente, não dá para ficar de fora dessa. Bom, imagina só, você vai ter encontro com grandes CEOs, né? Você vai ali beber da fonte do que há de mais importante, das estratégias de negócio, de modelos de negócios que são aí cada vez mais reconhecidos no ambiente mundial, tudo isso na NRF 2025. E depois nós temos 2 dias de visitas técnicas, e tudo isso com a curadoria da FGV de São Paulo, que é a Fundação Getúlio Vargas, é a maior universidade formadora de pessoas, e sobretudo ela é aquela organização que leva conhecimento de qualidade. Então vem fazer parte da nossa delegação, juntamente com a FGV, e você pode ter maiores informações pelo 98425-2384. Vamos com a gente para NRF 2025. E agora sim, eu volto aqui para me despedir da Joyce. Joyce, gostaria que você deixasse aqui a sua palavra final e dizer que foi um enorme prazer te receber aqui. Um prazer também, Marcelo. Obrigada pelo convite. E eu espero que esses insights possam ajudar as pessoas a se organizarem melhor. E assim, quando você se organiza por dentro, por fora você se organiza por dentro. Então, vamos ser uma pessoa mais organizada e ser uma pessoa mais feliz e prática. E ter paz, como eu sempre falo. Joyce, prazer enorme conversar com você. E eu tenho certeza para você que está do outro lado também foi um bate-papo muito interessante. Falamos sobre organização, da importância de você ter ambientes organizados e que isso te traz aí um pouco mais de tranquilidade. Você consegue otimizar melhor o seu ambiente, você consegue ter praticidade para achar aquilo que você precisa, você consegue ser mais produtivo, que é mais importante. Quero dizer para você que estamos aqui todas as terças-feiras a partir das 17 horas. E se você não assistiu, acesse o nosso link, daqui a pouco a gente está subindo esse programa, ele foi ao vivo, a gente sobe esse link lá, fica lá na plataforma do Amazonas Atual, tanto no Instagram como também, aliás, no Facebook e também no YouTube. E depois nós reapresentamos isso e quero te convidar para me seguir nas minhas redes sociais, no Instagram, o Marcelo Salum. Vai lá, começa a seguir a gente e curte que a gente tem toda uma dica importante para você. Até a próxima terça-feira, comigo, Marcelo Salum, em mais um Virando o Jogo.